A passagem de hoje é Salmo 40, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, Amém. Uma coisa que percebemos claramente enquanto vivemos nesta terra é que a vida que vivemos não é nada fácil. O peso de cada dia não é leve, e de repente percebemos que o caminho da vida é mais áspero do que pensávamos. Quando eu era mais novo, pensava que, se apenas passasse por aquela fase e envelhecesse, eu entenderia tudo sobre a vida. No entanto, uma diaconisa idosa que visitei recentemente me disse o seguinte: quanto mais eu vivo, mais a vida se torna áspera e mais preocupações eu tenho. À medida que minha família e meus descendentes aumentaram, mais motivos de oração surgiram. O salmista de hoje está falando exatamente sobre esse sentimento. A passagem de hoje nos mostra honestamente a realidade de nossas vidas. O versículo 2 registra: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. A Bíblia às vezes descreve nossa vida como um lago horrível ou um charco de lodo. Não é um simples poço. Quão frustrante e desesperadora deve ter sido a situação para ser descrita como horrível? Não é algo que nos deixa sem fôlego de tão bom, mas sim um lago descrito como horrível, por ser tão absurdo e doloroso. Em outras traduções, essa expressão foi traduzida como esgoto. Este lago e este charco, semelhantes a um esgoto, é um lugar onde, quanto mais você luta, mais fundo afunda. É um lugar que o tempo não resolve e do qual não se pode escapar pela própria vontade. Há momentos em nossa vida em que também enfrentamos tais situações. Exteriormente, podemos não dizer nada, mas por dentro, é uma situação em que todos os lados estão bloqueados, e a única coisa que se pode ver é o céu. Se fosse apenas um problema meu, eu talvez conseguisse cerrar os dentes e aguentar. Mas quando se trata de um problema dos meus filhos ou da minha família, nosso coração desmorona facilmente. Mesmo que oremos, nada muda imediatamente. O tempo passa implacavelmente, mas a situação permanece a mesma. Esse é o lugar chamado de lago horrível. Contudo, a Bíblia não para apenas em expor nossa realidade. O salmista Davi, bem no meio desse lago, no cenário de uma vida semelhante a um esgoto, hoje confessa o seguinte. Vejamos o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Amém. O ponto central do versículo 1 é a espera. Em nossa Bíblia, o versículo começa com esperei, mas o texto hebraico começa com esperando, esperei. Em outras palavras, significa que ele estava esperando com os dentes cerrados. Mesmo que minha vida seja tão difícil e árida, eu espero. Nos momentos difíceis da vida, quando parece que ninguém vai me ouvir, o que aconteceu quando eu esperei pacientemente? Está registrado que Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Temos estudado os Salmos e há algo em comum que eles dizem. Em meio a situações difíceis, Davi lamenta a Deus. Deus, o que devo fazer? Mas por que Davi podia lamentar? Porque ele cria no poder de Deus, que não se esconde, mas se revela e fala, e que poderia resolver os problemas de sua vida. Por isso ele foi diante de Deus
e lamentou. Davi era um homem que esperava no Senhor. A espera mencionada aqui hoje não é resignação ou desistência, não é abandonar a situação dizendo, bem, Ele fará o que quiser. É permanecer diante do Senhor, crendo que Deus certamente agirá, e esperando por esse momento. Portanto, o que precisamos esperar em nossas vidas não é a solução do problema, mas esperar no Senhor, em Deus, que resolverá o problema. Quando clamamos a Deus, Ele não ignora nossa sinceridade. Ele não apenas ouve, consola e se compadece, mas é aquele que age diretamente. Se olharmos novamente para o versículo 2, está escrito: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Aqui, a palavra para o poço, no original hebraico, tem sua raiz em sepultura. Significa estar em uma situação semelhante à morte, um lugar de desespero e morte sem fim à vista. Por estar em um lugar de morte do qual eu não poderia sair por minhas próprias forças, Deus mesmo teve que me tirar de lá. É exatamente nesse lugar que a obra de Deus começa. Quando desistimos de tudo e levantamos as mãos, quando nos rendemos dizendo, Deus, entrego minha vida a Ti, não tenho mais nada a fazer, venho a Ti de mãos levantadas. Deus não apenas estende a sua mão, mas também a segura e nos levanta. E onde Ele nos coloca depois de nos levantar? A Bíblia diz que Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. A rocha não é um terreno escorregadio. É um terreno onde se pode caminhar novamente. Deus nos move para um lugar onde podemos continuar nossa jornada. No entanto, há algo que não devemos entender mal. Deus não é alguém que espera até que desistamos. Ele não é alguém que nos deixa naquele lugar semelhante a um esgoto para quebrar nossa teimosia, dizendo, vou quebrar essa sua teimosia até você desistir. Quando vivemos em nossas vidas movidos por desejos e cobiças mundanas, nos afastamos do Senhor, e esse lugar longe do Senhor se torna um lugar de pecado, um lugar de morte como um esgoto. Quando, presos pelo pecado e pela cobiça, não podemos fazer nada, perdemos tudo e viemos diante do Senhor. Aquele mesmo Deus que sempre esteve ao nosso lado nos diz, eu te levantarei mais uma vez. Ele não nos repreende nem nos castiga, mas nos tira daquele charco dizendo, agora que você voltou, eu o farei meu filho. Você era meu filho antes, e ainda é meu filho agora, não se preocupe. E qual é o resultado dessa graça? Vamos ler juntos o versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Amém. Está escrito, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Deus muda nossos lábios. Ele transforma nossos suspiros em louvor, e nossos lamentos em canção. Esta não é uma canção que oferecemos por esforço próprio, mas um louvor que Deus coloca em nossa boca, ao guiar pessoalmente nossa vida. Deus deseja que confessemos com nossos lábios a canção que Ele mesmo escreveu e compôs para nossas vidas. Esta canção não termina como um consolo pessoal, não termina como a glória individual de louvar a Deus. Muitas pessoas que nos observam veem isso e passam a confiar no Senhor. A Bíblia até registra que elas temerão. Deus transforma o suspiro de uma pessoa para despertar a fé em muitas outras. Vou concluir a mensagem. Amados irmãos em Cristo, o sermão de hoje começou no lago horrível, um abismo do qual eu não poderia sair por minhas próprias forças. No entanto, Deus transforma esse suspiro em uma canção, fazendo com que termine com um novo cântico. Não se trata simplesmente de uma nova melodia, mas de um cântico que canta novamente, a cada dia e a cada momento, sobre a graça de Deus que desceu sobre nossas vidas. Nosso Deus é aquele que transforma suspiros em canções. Mesmo que o lugar onde estamos agora ainda pareça um charco, devemos esperar pacientemente. Devemos esperar e confiar naquele Deus que inclina seus ouvidos para nós, que nos tira do abismo e que põe um novo cântico em nossa boca. Nesta manhã,
Abençoo em nome do Senhor para que o novo cântico que Deus coloca em seus lábios seja cantado abundantemente em suas vidas, em seus locais de trabalho e em seus lares. E abençoo para que, através do nosso louvor, muitos ouçam essa canção e se voltem para o Senhor, e que a obra de louvar ao Senhor aconteça.